Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um tema que não é cobrado com tanta intensidade em prova, mas que é um tema que é cobrado e que merece ser aprofundado um pouco, principalmente nessas provas mais avançadas, certo? Então, o que é que acontece? A gente vai aprender hoje a relação entre os conceitos. A gente vai fazer aqui uma integração total, uma integração entre os conceitos da portaria 663, uma integração entre os conceitos da Lei 4.320 e considerando os tipos de transferências que existem de acordo com os elementos da despesa. Então, vamos ao nosso quadro que eu vou fazer uma reflexão aqui inicial com você. Então, a primeira parte da reflexão é: qual é a classificação da natureza da despesa? Um resumo rápido. Então, a classificação quanto à natureza, a gente viu o seguinte. A gente viu que quanto à natureza, a despesa ela tem os seguintes níveis. Ok? Então, a gente tem o primeiro nível, que é categoria econômica, CE. O que é CE, professor? Categoria econômica. O segundo nível, que seria o grupo natureza da despesa, GND. O que é GND, professor? O grupo natureza da despesa. O terceiro nível seria MA, modalidade de aplicação. O que é MA, professor? Modalidade de aplicação. E o último elemento obrigatório é o ED, o elemento da despesa. O que mais a gente sabe sobre isso? Então, a categoria econômica, ela mostra o impacto na economia. O grupo natureza da despesa, ele diz a classe do gasto. A modalidade de aplicação é a estratégia do gasto. E o elemento da despesa é o objeto do gasto. Até aqui, nenhuma novidade. Tudo isso aqui já foi visto em aulas anteriores. Só o que é que acontece? O que é que a gente aprendeu lá atrás também, nessas mesmas aulas? A gente aprendeu o seguinte, que a modalidade de aplicação, você vai dizer se a despesa é uma aplicação direta, se a despesa é uma delegação, ou se a despesa é uma transferência. Então, na aplicação direta, a gente viu que para ser uma aplicação direta, tem que começar com o código 9. Isso a gente viu em aulas anteriores. Para ser uma aplicação direta, tem que começar com o código 9. Para ser uma delegação, tem que terminar com o código 2. E o que sobrou, o que não se encaixa, o que não começar com 9, o que não terminar com 2, é porque vai ser uma transferência. Agora, o que seria uma transferência? A transferência seria uma despesa que não exige contraprestação direta. Não exige contraprestação direta. Foi o que a gente viu na aula sobre a Lei 4.320. Então, isso é o que a gente precisa saber. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai detalhar os tipos de transferências e depois vamos fazer a vinculação das transferências com o elemento da despesa. Porque, dependendo do elemento da despesa, você vai ter um tipo de transferência. Então, o elemento da despesa, ele qualifica, ele auxilia, porque a finalidade não é essa, só ele auxilia na identificação dos tipos de transferência.
ele auxilia na identificação dos tipos de transferência, perfeito? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos detalhar os tipos de transferência, considerando tudo isso aqui que eu falei. Então, sugiro que você copie, dê um print screen na tela aí, tal, para você considerar isso aqui, copiar isso para o seu caderno, para na sequência eu já partir da premissa que você dominou isso e detalhar aqui agora os tipos de transferência, mas fazendo a vinculação com os elementos da despesa. Certo? Agora, só para adiantar, só para ficar claro, antes, para eu não perder isso aqui, que tem uma coisa importante aqui. Os elementos da despesa que tem a ver com transferências, eles são esses, ó. Eles vão ser o 41, o 42, o 43 e o 45 e o 81. Ou seja, 41, 42, 43, 45, 81. Ou seja, esse número aqui ele pode ser 41, 42, 43, 45 e 81. Só que esses números aqui, pessoal, se você estiver usando esses números, é porque você está trabalhando com transferência. Olha o que eu vou construir com você aqui. Se você está trabalhando com transferência, e transferência não pode terminar com código 2, não pode começar com código 9, com certeza, aqui nunca poderá ser o código 9 e aqui nunca poderá ser o código 2, se você estiver usando como elemento da despesa 41, 42, 43, 45 e 81. Ou seja, se eu usar o 41, 42, 43, 45 e 81, por exemplo, eu poderia usar, por exemplo, de repente aqui, o código 70. Mas eu não poderia usar o código 72, porque 72 termina em 2, que é uma delegação. Eu poderia usar o código 70, mas não poderia usar o código 90. Por que não? Porque 90 é uma aplicação direta. E uma aplicação direta não pode ser uma transferência. Transferência não pode terminar com código 2 e 9, porque se começa com código 9, é uma aplicação direta. Eu mesmo sou responsável por toda a fiscalização do processo de compra. Se termina com a delegação, é porque houve a movimentação de recursos para a entidade pública ou para um consórcio público, e esse consórcio, essa entidade pública, no final, vai devolver um produto e vai prestar contas para você sobre isso. Um produto que é seu. Na transferência, não. O produto que é construído, o produto que é gerado, ele fica com quem recebeu o recurso. Beleza? Isso também a gente já viu em aulas anteriores. Então, pessoal, agora o que é que a gente vai fazer? Vamos explorar um pouco mais isso, mas repetindo. Se eu usar os códigos 41, 42, 43, 45 e 81, é porque eu estou trabalhando com transferência. Eu ainda não disse que tipo de transferência é essa. É isso que a gente vai fazer agora. Mas se eu estou usando o tipo de transferência, é porque aqui na modalidade de aplicação isso tem que estar integrado. Ou seja, eu não posso usar os códigos de transferência aqui e estar usando o código aqui de aplicação direta ou delegação na modalidade de aplicação. Não. As coisas têm que estar integradas, têm que estar alinhadas, encaixadas. Perfeito? Vamos então agora à explicação dos tipos de transferências que existem. Então vamos nessa. Então, os tipos de transferências que existem, basicamente são dois. As transferências voluntárias e as transferências constitucionais legais. Vamos começar por aí. Vamos começar por esse nível. Então, primeiro, transferências e aí nas transferências a gente vai ter dois tipos de transferência. As voluntárias, vamos colocar aqui as constitucionais legais, constitucionais / legais, / legais, e você vai ter aqui as transferências voluntárias. Perfeito? Transferências constitucionais legais, transferências voluntárias. Agora, o que é que elas duas têm em comum? As duas têm em comum o fato que, para ser uma transferência, não se exige contraprestação direta. Certo? Para as transferências voluntárias ou legais, não se exige contrapartida. E para as transferências voluntárias, se exige contrapartida.
Aí, primeira coisa que fica meio tenso, mas que a gente vai elucidar isso aqui. Professor, aqui você está dizendo que não se exige contraprestação direta. E aqui você está dizendo que exige contrapartida. Não é a mesma coisa, não? Contraprestação e contrapartida? Não, não é a mesma coisa. O que é uma contraprestação direta? É mais ou menos assim. A contraprestação direta, não é mais ou menos não, é assim. A contraprestação direta, ela ocorre na aplicação direta e na delegação. Ocorre na aplicação direta e na delegação. Ela ocorre na aplicação direta e na delegação. E aí como é que funciona isso? Quando você contrata uma empresa para te entregar computadores, vai dinheiro para o lado e volta computador para cá. Ou seja, uma empresa que participou de um processo de licitação para vender computadores, para ganhar o direito de vender computadores para a administração, e ela foi selecionada, ela vai entregar computadores, mas na hora que ela entregar computadores, você vai pagar e vai receber os computadores. Perfeito? O que é que acontece? Isso é uma contraprestação direta. Na transferência, não se exige contraprestação direta, mas se exige contrapartida. Por quê? Aí vamos contar uma outra história aqui. Imagine que existe um empreendimento. E esse empreendimento é para construção de uma escola. Uma escola estadual. Se é uma escola estadual, a princípio isso aqui é responsabilidade do Estado, mas a União quer ajudar, porque o Estado pode estar sem recurso. Então, a União vai ajudar aqui. E o Estado vai ajudar aqui. Então, a União vai fazer uma transferência voluntária. A União vai fazer uma transferência voluntária. Que é essa daqui que a gente está falando. Ó. Transferência voluntária. E o Estado tem que oferecer uma contrapartida. Normalmente, como é que funciona? A União entra com 90% do valor e o Estado entra com 10% do valor. Quem obriga a sempre ter uma contrapartida? Quem obriga? A LRF. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela sempre obriga a ter essa contrapartida, LRF. A contrapartida, no caso dos estados e municípios, é obrigatória a ser de forma financeira. Certo? Então a União entra com 90% do dinheiro para construir a escola e o Estado entra com 10%. Só que esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para o Estado. Ou seja, quem vai contratar a empresa para construir a escola? O Estado. Então, a empresa vai ter uma contraprestação para o Estado. E o Estado, ele ofereceu uma contrapartida para a União para o empreendimento. Em outras palavras, a contraprestação tem a ver com a relação direta do ente principal com o fornecedor. E a contrapartida tem a ver com quando a gente faz um convênio, que a União entra com a maior parte do recurso e o Estado ou município entra com a parte que está faltando. Esse empreendimento, quando ele ficar pronto, ele é de quem? Ele é do Estado. Então, esse empreendimento, ao final, ele é de quem? Ao final, ele é do Estado. Tá bom? Então é isso. Esse empreendimento, ao final, ele é do Estado. Beleza, pessoal? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Aí não acabou. Agora a gente vai entrar nos tipos de transferência voluntária. Só que eu já vou te dar uma dica. A gente acabou de ver, na parte anterior da explicação, que existiam alguns elementos da despesa. 41, 42, 43, 45 e 81. O que é que eu vou te falar agora? As transferências constitucionais e legais, elas trabalham com o código 81. E as transferências voluntárias, elas trabalham com os códigos 41, 42,
43 e 45. O que é que a gente vai explicar agora? A gente só vai explicar agora os tipos de transferência voluntária, porque constitucional legal não tem muito o que explicar, não. É obrigatório, é constitucional, não se exige contrapartida, ou não cabe contrapartida, né? Nem se exige, não cabe. Vamos colocar o não cabe. Não cabe contrapartida, também não se exige, mas nem cabe contrapartida, não pode nem se exigir. Não cabe contrapartida e as voluntárias se exige contrapartida. Essa contrapartida, no caso dos estados e municípios, tem que ser financeira. Geralmente a União entra com a maior parte e o outro ente, o convenente, né, entra com a segunda parte. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai explicar agora quais são os tipos de transferências voluntárias de acordo com os elementos da despesa. Vamos nessa? Então vamos lá. Então agora, vamos explicar aqui os tipos de transferências voluntárias. Tipos de transferências voluntárias. Tipos de transferências voluntárias. Primeira coisa que a gente vai ver. A gente vai ter a seguinte sequência, que é o mínimo que eu tenho. 41, 42, 43 e 45. Então aqui, esses códigos, a gente vai usar a palavra CAS. C-A-S-S. CAS. Então, CAS, o C, contribuições. Auxílios. Subvenções. Sociais e subvenções econômicas. Beleza, pessoal? Então isso seria a sequência: contribuições, auxílios, subvenções sociais e econômicas. Essas são todas as transferências voluntárias que você tem na Lei 4.320 e que são eventualmente cobradas em provas. Beleza? O que mais cai em prova? Que você já sabe ter condições de responder. Subvenções sociais e econômicas são sempre o quê? Despesa corrente. Auxílios sempre será despesa de capital. E contribuições é o que sobra. Então vamos lá. Agora aqui, a gente vai ter a seguinte situação. Então aqui a gente vai ter, vamos colocar aqui em cima, vamos começar com as subvenções. E as subvenções vamos começar com as sociais. E aqui vamos trabalhar depois com as subvenções econômicas. Aqui a gente não vai explorar tudo, mas depois eu vou explorar tudo nos slides. Aqui eu vou dar os principais pontos. Então, o principal ponto que você deve saber das subvenções sociais e econômicas tem que ser para despesa corrente. Despesa corrente. E aqui, despesa corrente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. As subvenções sociais, elas são para entidades privadas sem fins lucrativos. Entidades privadas sem fins lucrativos. E quais são as áreas que as subvenções sociais e aí as subvenções econômicas? Entidades privadas com fins lucrativos. E aí, quais seriam os exemplos de subvenção, áreas que as subvenções sociais podem atuar? Elas podem atuar na área de assistência e na área de saúde, por exemplo. Então, de caráter assistencial, na área de saúde,
e na área de assistência. E as econômicas, como a gente falou, sem fins lucrativos. Podem ser usados, inclusive, só para a gente colocar alguns exemplos, para subsídios agrícolas e déficits de empresas. Beleza? De forma simples, é isso daí. O principal está aqui. O que mais você precisa saber agora? Vamos mudar agora para a próxima. Vamos falar agora de auxílios. Os auxílios são para entidades públicas ou privadas entidades públicas principalmente, para cobrir despesas de capital. E por fim, as contribuições. As contribuições, vamos colocar aqui outra. As contribuições elas podem ser contribuições correntes ou de capital. Por isso que raramente elas saem em prova. Porque a principal questão que é cobrada em prova é se as subvenções são despesa corrente e se os auxílios são despesa de capital, o que está certo. O que vai pegar é aqui, né, as contribuições, que as contribuições podem ser tanto despesa corrente quanto despesa de capital. E aí, quem pode receber as contribuições são empresas, são entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Ok, pessoal? Então, de forma simples, resumida, isso é o principal. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos passar agora nos slides, e aí nos slides a gente vai mostrar para você os conceitos que estão no MTO, na Lei 4.320, e no final eu fiz uma tabelinha também com um resumo sintético de tudo isso aqui que eu falei agora. Tá bom? Mas isso é o principal. Despesa, subvenções sociais, despesa corrente, subvenções econômicas, despesa corrente, auxílio, despesa de capital, contribuições, corrente ou capital. Qual é a única transferência aqui que pode ser para entidades com fins lucrativos? Subvenções econômicas. Eu posso ajudar empresas que estão prestes a quebrar. Posso fazer isso? Posso. Subsídios agrícolas. Eu quero dar uma ajuda para o setor agrícola, né? Para o preço dele não ficar maior do que para o preço dele não ficar além do que o mercado pode cobrar, mas ele também não quebrar, porque ele deveria cobrar um preço maior. E aí, para ele não cobrar um preço maior, gerar inflação desnecessária, você pode dar uma ajuda para os agricultores. Os auxílios é quando se fala que você vai fazer uma transferência para uma entidade pública para ela gastar em despesas de capital. E as contribuições, que são as que raramente caem em prova, a não ser para dizer que existem contribuições que são despesa corrente de capital, no caso das contribuições, tudo que você não consegue cobrir por aqui, o que sobra, por eliminação, você aplica as despesas com contribuição. Vamos agora aos nossos slides. Então, nossos slides, eu mostro aqui inicialmente o 41, que é contribuições, certo? Os auxílios, certo? E as subvenções. Só fazendo um complemento aqui, os auxílios podem ser para entidades privadas sem fins lucrativos. Vamos só completar aqui, ó. Entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Só complementando. Entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Beleza? Voltando agora para os nossos slides. Subvenções sociais. Despesas privadas de caráter assistencial ou cultural. E aí,
Depois tem um outro conceito que é assistência social, médica, que é saúde, e educacional. Sempre que a suplementação de recursos de origem privada revelar-se mais econômica. Então, por exemplo, só para deixar claro, às vezes, se a administração pública for construir um hospital, for pagar os médicos públicos, pode ser que isso seja mais caro do que simplesmente atender uma entidade sem fins lucrativos que já tem toda a estrutura e você só está ajudando ela, para que ela mantenha um serviço. Nesse caso, vale mais a pena você não construir um hospital e ajudar a entidade pública ou privada sem fins lucrativos para que ela atenda e exerça essa atividade de caráter assistencial. Beleza? E depois você tem as subvenções econômicas. Aí aqui tem ajuda a entidades privadas com fins lucrativos, isso aqui é o mais importante. Bonificação a produtores, distribuidores, certo? E por aí vai. Inclusive, cobertura de déficit para manutenção de empresas públicas. Tá bom? E aqui a diferença de preço de mercado e os de revenda para gêneros alimentícios. E, por fim, as distribuições constitucionais ou legais de receita. Então, aqui você tem as transferências para as outras esferas de governo, de receitas tributárias, contribuições e outras receitas vinculadas. E aqui no final eu faço essa tabela top, né, que contém aqui o resumo total do que eu escrevi no quadro ali. Então, você tem as contribuições que podem ser despesas correntes e podem ser despesas de capital. Ó. Aqui é capital também. Os auxílios só podem ser despesas de capital e as subvenções só podem ser despesas correntes. As subvenções, elas são para entidades sem fins lucrativos, assistência social, saúde e educação. Tá bom? E as subvenções econômicas, empresas com fins lucrativos. Tá? Entidade destinatária, no caso das contribuições e auxílios, entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. No caso das contribuições, não pode estar atuando nas subvenções sociais, certo? E no caso do auxílio tem uma série de condições da LDO que a gente não precisa explorar. Onde deve estar previstas as contribuições? Na LOA. Os auxílios e as subvenções? Na LOA. E aí tem uma diferença. Para você fazer uma contribuição de capital, primeiro tem que estar na lei especial. Para você fazer uma subvenção econômica, primeiro tem que estar onde? Numa lei específica. Beleza, pessoal? E aqui eu trouxe exemplo de uma lei específica de uma subvenção econômica. Primeiro tem essa lei, que foi a 10, um exemplo, né? 10973. Seria uma subvenção econômica para desenvolver produtos ou processos inovadores. Tá bom? O Poder Executivo regulamentará a subvenção e vai usar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tá bom? Então, só para deixar claro, após criar, só para pegar aqui esse exemplo, após eu criar essa lei que institui essa subvenção econômica, depois eu posso incluir na LOA do ano seguinte. Sem essa subvenção econômica em lei específica antes, nada feito. Eu não posso incluir na LOA antes disso. No caso das subvenções sociais, basta estar na LOA. Não preciso de uma lei específica anterior. Beleza? E aqui tem outra pegadinha de prova que se trabalha com gastos não efetivos e gastos efetivos. Então, muita atenção no que eu vou falar aqui. Todas as transferências que a gente estudou nessa aula, 41, 42, 44, 45 e 81, todas essas transferências são gastos não efetivos. Por que são gastos não efetivos? Porque o beneficiário do gasto não vai ser eu. Quem vai se beneficiar com o gasto vai ser quem recebeu o dinheiro. Certo? Então isso é importante. O conceito de gasto não efetivo tem a ver com o beneficiário direto do gasto. Ou seja, quem vai gerar riqueza com aquilo. Quando eu faço uma transferência, eu, Estado, eu não gero riqueza, eu apenas movimento o dinheiro. Quem vai gerar riqueza, vai gerar emprego, que vai contratar a empresa, é quem pegar o dinheiro da transferência e contratar a empresa. Então, quem gasta o dinheiro depois é que gera riqueza. Então, isso é uma coisa. Só que você tem que ter cuidado. Uma coisa é gasto efetivo, outra coisa é despesa efetiva e não efetiva. Então, a partir disso, eu vou fazer uma última tabela aqui para a gente matar essa aula com 100% de aproveitamento. Então, preste atenção no que eu vou falar aqui. Então, para não deixar dúvidas, né? Uma coisa é gasto efetivo e não efetivo. Outra coisa é despesa efetiva e não efetiva. Então, vamos pegar aqui despesa corrente
e despesa de capital. Ok? Despesa corrente e despesa de capital. Aí o que é que acontece? Você vai ter aqui gastos não efetivos e gastos efetivos. Você vai ter aqui despesa não efetiva e aqui você vai ter despesa efetiva. Ok? Então vamos lá. Lembrando, esses critérios aqui, eles estão relacionados. E esses outros critérios aqui, eles estão relacionados. Ou seja, ou você está aqui, ou você está aqui, ou você está aqui, ou você está aqui. Agora, olha o que eu vou falar. Quais são exemplos de despesas correntes que são gastos não efetivos? Por exemplo, das despesas correntes. Material de consumo. E exemplo de despesa de capital, que é não efetivo, em regra. Desculpa, não é gasto não efetivo não. Vamos começar com despesa não efetiva. Volta, rapidinho. Voltando aqui. Corrigindo, tá, pessoal? Mas vamos seguir aqui. Dinâmica. Despesa corrente. Despesa não efetiva, vamos colocar aqui material de consumo. E aqui, despesa de capital, vamos colocar em regra. E na despesa efetiva, vamos colocar aqui em regra. E vamos colocar aqui auxílios. Ok? Em regra e auxílios. Beleza. Isso aqui a gente já sabia com base na classificação quanto ao impacto no PL. Então, despesa não efetiva e despesa efetiva tem a ver com o impacto no PL, que não tem nada a ver com gasto não efetivo e gasto efetivo. Então, só para deixar claro agora. O gasto efetivo, eles são todos os gastos que não tem a ver com transferências. Ou seja, para ser um gasto não efetivo, você tem que ser uma transferência. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, as subvenções. E aqui você vai ter os auxílios. E aqui você vai ter as contribuições. E aqui os demais. E aqui os demais gastos. Olha a conclusão que eu vou chegar com você aqui. Auxílios é uma despesa efetiva, mas é um gasto não efetivo. Por que auxílio é uma despesa não efetiva? Porque na hora que você concede um auxílio, vai ocorrer uma diminuição do patrimônio líquido. Na hora que eu faço um auxílio, ele é um gasto não efetivo. Por quê? Porque quem vai gerar riqueza, quem vai contratar fornecedores, não é a União que fez a transferência voluntária, é quem recebe. No caso, o Estado, o município, por exemplo. A mesma coisa, subvenções e contribuições, certo? São gastos não efetivos, nesse caso, né? E subvenções e contribuições são despesas efetivas. Por quê? Elas são gastos não efetivos porque quem passa a subvenção, que é a União, para a União aquilo não gera riqueza, aquilo não gera um produto direto para a União.
Quem vai se beneficiar com esse dinheiro aqui é quem recebe o dinheiro. Ok? No entanto, quando a União faz uma subvenção, uma contribuição, ela tem uma despesa efetiva. O patrimônio líquido é diminuído, porque o dinheiro vai e tchau para o dinheiro. O dinheiro vai e fica com quem recebeu. Não volta nada em troca para a União. Diferentemente dos outros casos. Beleza? Quando a gente adquire o computador. Vai o dinheiro e volta um produto. Aí seria uma despesa não efetiva, mas seria um gasto efetivo, porque eu estou agregando valor à economia. Então, vou pegar um exemplo. Aquisição de computadores. Aquisição de computadores é um gasto efetivo. Porque eu estou gerando riqueza, eu estou passando a informação para a indústria. Olha, pode fabricar computador porque eu estou comprando. Só que a aquisição de computadores é uma despesa não efetiva de capital. Certo? Então, com isso, pessoal, a gente encerra esse tema aqui, que é um tema polêmico. Não cai tanto em prova, mas está no material, está no manual técnico. E com isso é importante que você tenha esse domínio aqui também. Beleza? Vamos ver se falta mais alguma coisa nos slides. Não. Então, com isso aqui a gente encerra essa aula. Espero que tenham gostado. Não é uma aula fácil, porque ela mistura muita coisa. Ela mistura conhecimentos da Lei 4.320, conhecimentos do Manual Técnico do Orçamento, e mistura a classificação da despesa quanto ao impacto no PL, com a classificação da despesa quanto à geração de riqueza na economia, que é gasto efetivo e não efetivo. Certo? E impacto no PL é despesa efetiva e não efetiva. Então, cuidado. Se vier na sua prova despesa efetiva e não efetiva, é a classificação contábil, impacto no PL. Se vier na sua prova gasto efetivo e gasto não efetivo, é porque ele quer saber a geração de riqueza na economia. Dependendo da pergunta, dependendo do tipo de despesa, você vai ter respostas totalmente diferentes. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.